1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Aqui nós temos uma passagem bíblica, o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos, aos cristãos de Tessalônica. Ele enviou essa carta, aqui é apenas um versículo, né? E se refere aos cristãos de lá de Tessalônica. Tessalônica é uma cidade, na verdade era a capital da província romana, da Macedônia. Então o apóstolo Paulo, ele pregava e tinha diversas igrejas lá em Tessalônica, e essa província ficava localizada na região que hoje faz parte da Grécia, né? Mas naquela época ela fazia parte da Macedônia. Então o apóstolo Paulo escreveu essa carta, e esse trecho aqui está basicamente se referindo aos cristãos, aos irmãos de lá de Tessalônica. Então ele estava, através dessa carta, ele encorajando os irmãos, né? Encorajando para que eles continuassem seguindo os ensinamentos de Deus e sem desprezar a fé, sem reduzir a fé em Cristo Jesus. Então ele aqui estava se referindo para que a igreja continuasse no ritmo que vinha muito bem, e a palavra está dizendo, é por isso que também damos sem cessar, graças a Deus, né? Pelo fato de a igreja estar sempre em fase crescente. Então aqui existe a palavra de Deus, e existe também a palavra de homens. A Bíblia, ou seja, os livros, a Bíblia é a palavra de Deus, sabemos, né? Então, os livros de psicologia, humanismo, evolução, seitas e falsas doutrinas. Então, essas demais aqui, a parte depois da Bíblia, elas são o quê? São palavras de homens. Então, a gente deve seguir profundamente a palavra de Deus. Seguir com afinco, né? Então, quem vai espalhar as sementes do Evangelho de Jesus? Quem é que vai espalhar? O apóstolo Paulo estava aqui elogiando os cristãos de lá de Tessalônica e se referindo àqueles irmãos de lá. Mas se está na Bíblia, se refere também a nós, porque continua, né? Continua. Então, Deus conta com cada um de nós. Deus conta. Porque a gente aprenda e transmita para alguém. Se uma pessoa vai para um colégio, vai a uma escola de curso profissionalizante, um colégio, uma faculdade ou uma universidade, essas pessoas vão aprender. Mas não vai ficar só para ele aquilo que ele aprendeu. Aquilo ali ele vai repassar de que forma? Fazendo aquilo que ele aprendeu, ele vai colocar em prática. Então, é isso. A igreja é da mesma forma. A gente vem para cá aprender. É uma entidade como uma outra instituição. É para a gente ir lá aprender e repassar os conhecimentos. Então, no caso aqui, Deus conta com cada um de nós. Então, nós recebemos essa palavra, que é a palavra de Deus, nós recebemos. A gente, quando foi apresentado a Jesus Cristo por alguém que certamente era salvo essa pessoa, então a gente foi encaminhado a Jesus Cristo para essa pessoa. Então a gente recebeu a palavra e concordou com essa palavra, colocou a fé em Cristo para ser salvo. Então essa palavra, ela opera em nós. Ela fez aquela, a gente ouviu, entendeu, acreditou e quis. Então a palavra operou em nós e a gente pode ter certeza absoluta de que vai para o céu. Então aqui ela opera, aqui que está no nosso texto também, essa palavra aparece, nós vamos ver mais na frente. Então,
a qual também opera em vós os que crestes. Então, se a palavra operou naquele de lá de Tessalônica, opera em nós também. A palavra de Deus, né? Então, o tema da mensagem de hoje é a palavra da pregação de Deus. A palavra da pregação de Deus. Então, nós vamos ver três partes aqui, que vai fazer um todo, referente ao que é necessário que haja para que seja feita a vontade de Deus. A pregação de Deus. Para que haja a pregação realmente de Deus, a gente vai ver 3 pontos. O primeiro é necessário que haja quem pregue. Então, é necessário que haja quem pregue. Por que essa igreja aqui funciona? Estamos aqui reunidos como igreja, e o prédio, e a igreja em termos de monumento, e nós que formamos a igreja, sendo pessoal. Então, por que existe essa igreja aqui? Porque existe quem prega. Né? Se não tivesse quem pregasse, não fazia sentido a pessoa se reunir aqui para fazer um estudo bíblico. E eu teria que ter um líder para trazer a mensagem. Então, aqui nesse texto que a gente viu, nós vamos ver a parte B desse versículo que a gente leu aqui agora há pouco. Então, a parte B, a parte A diz assim: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois, aí a parte B vem, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus. Então, o apóstolo Paulo, né, ele colocou essa parte aqui, que é exatamente a parte B do versículo 13. Então, ele diz assim: havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus. Então, palavras faladas, que tem as palavras escritas. Então, a falada sai de onde? Do nosso ser, da boca, né? Esse órgão chamado boca. Então, a pregação é feita com essa parte do nosso corpo. Tem alguns elementos, como língua, e forma a boca. Então, a gente transmite a palavra através da boca. A gente pode transmitir a palavra de homens e pode também transmitir a palavra de Deus, que é o foco principal do que a gente vai estar vendo hoje aqui. Tá bem? Então, você pode pregar. Você mesmo, cada pessoa aqui pode pregar. Tem possibilidade de pregar. Por quê? Porque sabe que existe Deus, sabe que Deus é criador de todas as coisas, sabe que o Filho de Deus legítimo é Jesus Cristo, né? Sabe que ele veio do céu, esteve aqui na terra em forma humana, nunca cometeu erro algum, mesmo assim ele foi crucificado, mas ele existe porque ele ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o céu, está sentado à direita do nosso Pai, né? Que é Deus Pai, e ele está intercedendo por todos nós. Todos nós sabemos disso. E sabemos que nós recebemos ele como nosso único e suficiente Salvador. E a gente aqui, cada culto que a gente vem, cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente aprende, não tudo que a gente ouviu ou leu, mas um pouquinho a gente vai somando. Então a gente vai adicionando cada pouquinho que a gente vai conseguindo aqui semanalmente. Cada pouquinho que a gente pode absorver também diariamente, lendo a Bíblia ou ouvindo, através de outra pessoa que está lendo. Então a gente vai crescendo cada vez mais. Então a gente tem possibilidade de levar a palavra de evangelização às pessoas. Porque só tem um ser que salva a gente. Quem é? É Jesus Cristo. Só chegamos ao céu se for através de Jesus Cristo. A palavra diz em João 14,6: porque eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus Cristo mesmo disse que ele é o caminho, nada. Quer dizer que ninguém, nenhum ser humano tem possibilidade de ir ao céu sozinho. Porque não sabe também do caminho é Jesus. Né? Então, se a gente tem esses conhecimentos, a gente pode pregar a palavra de Deus. Porque evangelizando, levando a palavra de Deus às pessoas, pode ser 1 ou 2 ou 3, juntando um grupo, ou uma pessoa só indo levar 2 ou 3 ou mais pessoas. Então, evangelizando a pessoa que está fazendo a vontade de Deus. Que é a principal coisa que a gente pode fazer aqui na Terra. Quer dizer, a decisão mais importante é a gente receber Jesus como único e suficiente Salvador. E depois, repassar isso que a gente ganhou, que é um presente de Deus, né? A salvação é gratuita, a gente recebeu, a gente deve também repassar. Então, cada pessoa aqui tem possibilidades, tem condições de fazer esse trabalho que é importantíssimo, né? É necessário que haja quem pregue. Então, quem prega é a gente, né? Não somente aqui na igreja,
mas onde a gente chegar, a gente pode levar a palavra de Deus às pessoas. Então, se você não diz assim, irmão João, eu sou neófito, no caso de homem, sou uma pessoa neófita, no caso de mulher. Então, neófito, eu não tenho conhecimento suficiente, eu sou uma pessoa que eu me sinto que não estou capacitada para levar o evangelho às pessoas, para evangelizar. Mas, mesmo que você perceba em si que não tem possibilidade de fazer isso, tem, porque você tem. Porque tudo que a gente aprende, a gente tem condições de repassar. Se não puder repassar meia hora, 20 minutos, 15, 10, a gente pode repassar em 3 minutinhos, 2, conversando com aquela pessoa de Jesus Cristo. Né? Então, a gente pode levar esse conhecimento. Então, neófito é o quê? É uma pessoa que está com poucos conhecimentos, ou quase nada de conhecimentos bíblicos. Uma pessoa neófita é aquela que não absorve, não grava aquilo que está aprendendo. Tem pessoas que em 3, 4 meses que faz parte da igreja, que recebeu Jesus, ela cresce com uma rapidez incrível nos conhecimentos bíblicos. Agora, por quê? Porque ela ouve, se dedica, vai se concentrar naquilo que está ouvindo e entendendo, vai praticar, fazendo colocações, exemplificando e repassando. Porque quanto mais a gente repassa, se a gente aprender uma coisa, a gente repassar, meus irmãos, a gente vai crescer nos conhecimentos. Vai ficar mais difícil da gente esquecer. Isso é qualquer coisa, né? A gente aprende. Então a gente vai repassar, evangelizar. Esse conselho, eu já tenho 30 anos, 40 anos que só recebi Jesus, mas eu me sinto uma pessoa ainda fraca na fé, nos conhecimentos. Eu me sinto como não capaz de fazer isso. E já que você colocou na sua mente, no seu coração, que não é capaz de fazer isso, aí tem uma coisa muito fácil a gente fazer. Porque cada pessoa tem uma função para fazer, né? O trabalho de Deus. Aí você diz, eu vou levar uma pessoa na igreja para ouvir lá. Porque você está fazendo um trabalho importante. Porque já que você não quer ir, ou não tem aquela coragem, ou se sente uma pessoa neófita, que não aprendeu ainda o suficiente para transmitir para as pessoas, você pode trazer uma pessoa para a igreja. Convidar e trazer. Então, isso já é um passo muito importante para que você esteja trabalhando na obra de Deus. Provando que está fazendo alguma coisa. Então, mas a pregação não é só por palavras. A pregação não é só por palavras. É necessário que a pessoa ouça, creia, né? Confie. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, diz assim: porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras. O apóstolo Paulo escreveu essa mesma carta que a gente leu aqui, a gente leu o capítulo 2, versículo 13, aqui está capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras. O apóstolo Paulo transmitiu essa mensagem, essa carta, quer dizer que ele levou a palavra da salvação às pessoas, e não foi somente por falar. Dizer aquilo e a pessoa ouvir, entra num livro e sai no outro. Não é vantagem alguma fazendo isso. Então é necessário que a gente ouça e ela fique memorizada no nosso cérebro, né? Então aí continua. Mas também em poder. Porque em poder. Porque em poder e no Espírito Santo. Né? E em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de Deus. Então, se Deus ama a gente diz que ama a Deus. Então, para a gente, se Deus ama a gente, que claro que Ele ama, porque Ele deu o Filho único dele para nos salvar, né? Está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse verbo perecer, que aparece aí nessa parte desse versículo, quer dizer assim, não morrer e vai para o inferno, e vai sofrer eternamente. Então Deus ama a gente de outra forma. E outra coisa, Ele não deixa faltar as coisas para nós. Ele fez tudo perfeitamente conforme Ele planejou. Nós temos o sol, temos a chuva, temos a da lua, temos o brilho das estrelas, nós temos o nosso alimento, que Ele fez tudo que a gente necessita. Então, porque Ele nos ama. E não cobra nada da gente. E por que a gente também, que diz que ama a Deus, não faz alguma coisa por Ele? Então tem uma coisa que está à nossa altura, que é levar a palavra de Deus, falar para as pessoas aquilo que a gente aprendeu, ou está aprendendo, né? Então, o Espírito Santo, ele age. Por que uma pessoa recebe a salvação? Porque ela ouviu a palavra, e o Espírito Santo intercede naquela pessoa, e aquela pessoa ficou completa para com Deus, quando ela aceita no coração.
a fé está completa, ouviu, entendeu, acreditou, teve coração e quis, aceitou, confiou. Então o Espírito Santo ele age, não é só por palavras. Só a palavra não vai salvar. O que vai salvar é a sua fé. Se colocar a fé que você tem 100% em Jesus. Então quando a gente faz isso, a gente pode repassar esses conhecimentos para outras pessoas. Não é? Então, nossas vidas devem ser uma pregação em si. Por que nossas vidas devem ser uma pregação em si? É o nosso modo de agir, o nosso modo de viver, o nosso comportamento diante das pessoas. Então a gente é necessário que a gente dê um bom testemunho diante das pessoas. O melhor testemunho que tem que dar, que a gente deve dar é qual? Fazer aquilo que agrada a Deus. Levar essas pessoas a Cristo, tendo um comportamento que atrai, seja atraído por aquelas pessoas. Porque se uma pessoa está pregando o evangelho, farrando, fumando, dizendo palavrões, fazendo coisas indevidas, essa pessoa não vai dar crédito para aquilo que a gente vai falar. Que vai ser palavras unicamente. Então a gente tem que dar o testemunho do que somos. Então, ele disse, por amor de vós. Então, esse é o amor de Deus. A gente para comprovar que a gente ama o próximo, a gente vai fazer isso que Deus fez com a gente. Eu estou usando outras pessoas, que é levar a alma dessas pessoas a Cristo, para que essas pessoas não vão sofrer eternamente no lago do fogo, não é? Que é a segunda morte. Então, porém, se a sua vida não reflete o que sai da sua boca, isso não é bom. Se a vida não reflete o que sai da boca, se a pessoa prega o evangelho para outra pessoa, fala de Deus para outras pessoas e não pratica, não é bom. Então a gente deve ensinar e fazer, né, devidamente. Então nossa conduta fala muito mais alto do que nossas palavras. Muitas vezes uma pessoa sem falar tem um comportamento melhor do que muitos que falam. Fala, não tem aquele comportamento decente. Tem pessoas que falam um pouquinho ou quase nada e Deus se agrada do comportamento daquelas pessoas porque elas têm uma boa conduta diante dos nossos semelhantes. Então, devemos ser o que pregamos. Devemos ser o que pregamos e o que dizemos crer. Então, a gente deve ter um comportamento. O apóstolo Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se a gente é imitador, o pastor prega a palavra aqui, diz como deve as pessoas se comportar, então é como se Paulo estivesse ali agindo, naquela ocasião. Então, o pastor Roberto ele pode dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, a gente vai imitar aquelas pessoas que têm um comportamento decente, não que simplesmente fala, mas que faz, né? Então, esse primeiro ponto a gente viu que é necessário que haja para que seja feita a vontade de Deus, para que aconteça a pregação de Deus. É a palavra de Deus. Nós vimos aqui, é necessário que haja quem pregue, né? E vamos ver agora o segundo ponto. É necessário que haja a palavra de Deus. Se a pessoa vai pregar, ela deve pregar a palavra de Deus, para que seja a pregação de Deus, realmente. Então, no versículo 13, que a gente leu agora há pouco aqui, que é apenas um versículo que a gente leu do nosso texto, a parte C desse versículo diz assim, a recebestes não como palavra de homens, mas, segundo é, na verdade, como palavra de Deus. Então, a gente viu aqui a parte B, que a gente leu anteriormente, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus. Então, a parte C que vem agora, aí diz, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele não levou a palavra às pessoas, aos cristãos, como palavra de homens, né? Levou como palavra de Deus. Então, se a palavra é de Deus, então essa palavra não é de outro ser, não é de outra pessoa. Essa palavra é realmente a palavra de Deus, né? Então, aceite-a pelo que ela é. Vamos aceitar a palavra de Deus de forma que ela é, porque ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela é eterna, né? A palavra de Deus, ela não envelhece. Ela existe desde a eternidade. Então, se uma pessoa não concorda com o que a palavra de Deus está nos ensinando, então o problema não é de Deus, é da pessoa, para com Deus. Porque Deus escreveu a palavra dele, ele existe desde a eternidade nos céus, e ele colocou aqui na terra para a gente.
através de homens que ele deu confiança. Né? Ele usou o Espírito Santo, e através do Espírito Santo esses homens foram inspirados, e a palavra de Deus está aqui em nosso meio. E principalmente porque está traduzida no idioma que a gente fala. Entre. Né? Então aqui a gente deve aceitar pelo que ela é. Então quem é salvo recebendo o quê? A palavra de Deus. Alguém trouxe a mensagem de salvação para a gente. Eu estou aqui hoje, eu tenho certeza que eu vou para o céu, não é porque eu mereço, não é porque eu tenho um bom comportamento, sou uma pessoa que faz tudo que agrada a Deus. A gente falha, a gente não é perfeito. Eu vou porque é pela graça. Se é pela graça, não é pelas obras. Então a gente vai pela graça. Eu lembro que aconteceu um dia na minha vida. Uma pessoa me levou a Cristo, me fez uma pergunta e eu respondi que não tinha certeza de quem ia para o céu. Mas eu gostaria de ter. Foi quando ele me explicou o que é salvação. Céu, onde está Deus, os anjos, Jesus Cristo. Inferno, baixo. Tormento, agonia, sufoco, passar lá. E os que vão para o inferno vão ser jogados para o lago de fogo de acordo com as obras que praticavam. Então, eu aceitei para não acontecer essa opção, para não participar dessa opção de baixo. E sim, a de cima. Então, eu me lembro que foi no dia 26 de outubro de 2005. Lá mesmo na Igreja Batista Metropolitana. Fiz uma visita, e o irmão Davi, o irmão lá dos Estados Unidos, que estava com a gente lá, e ele me fez essa pergunta, se eu tinha certeza que ele iria para o céu. Respondi que não, e que gostaria de ter, e foi quando eu tomei a decisão naquela noite. E eu acho que cada pessoa aqui sabe o que aconteceu nesse dia. Mesmo que não lembre onde foi, não lembre quem foi que trouxe, mas lembre o que aconteceu um dia. Então é necessário que haja, porque o dia que não vai ser esquecido nunca é o dia que está lá escrito no livro da vida. Quando os anjos colocaram o nome de cada pessoa que é salva. Então, se a pessoa ainda não tem certeza, é muito bom que tome essa decisão aqui, porque depois que estiver sepultado não vai ter jeito. Tem que ser com vida, né? A escolha tem que ser aqui. Eu creio que todos aqui temos a convicção que vamos para o céu. Então, antes da gente ir, a gente deve fazer a obra de Deus aqui na terra. Quem é salvo recebendo a palavra de Deus. Está lá em João 1,12. É salvo recebendo a palavra de Deus. Em João 1,12, ele diz uma coisa, porque a gente, olha gente, é o seguinte, um pai ou uma mãe tem um filho, originário por eles. Tem um filho, é o casal. Esse filho, ele pode ser obediente aos pais, ou pode ser desobediente. Se o filho for obediente, é claro que o pai e a mãe vão dar maior privilégio a eles. Esse filho vai ser bem recebido, vai ter um certo luxo ali naquele ambiente. E se for um filho desobediente, vai receber castigo, né? Vai receber penalidade, vai sofrer pela desobediência dele. Então, a pessoa que aceita Jesus, ela passa a ser um filho de Deus. Agora, nós somos filhos de Deus adotivos, porque o filho de Deus legítimo é Jesus Cristo. Então, a gente, como filho adotivo, a gente deve ter um bom comportamento dentro de Deus para ele dizer: gosto desse filho aqui, me agrado dele. Porque um pai se orgulha de ter um filho obediente. Um filho desobediente, ele recebe disciplina, ele é disciplinado, castigado. Então não é melhor ser elogiado por um pai, né? Se a gente é elogiado pelo pai daqui da terra, imagine ser elogiado pelo pai da terra. É muito bom, porque a gente vai ter recompensas muito importantes. E João 1,12 diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, para a pessoa dizer prontamente que é um filho de Deus, é importante que essa pessoa tenha um comportamento decente aqui na terra. Para que as pessoas que estão de fora observando acreditem que ele verdadeiramente é um filho de Deus. Porque tem um comportamento muito decente aqui na terra. E se diz que é um filho de Deus e ele faz coisas erradas, então Deus não tem o prazer de chamar de filho. Ele tem o prazer de chamar como um pai daqui. Esse é meu filho que eu me comprazo. Tem prazer naquele filho. Deus disse isso só com um, não foi? Só com o legítimo, Jesus Cristo. Esse é meu filho que eu me comprazo. Seguiam, façam o que ele está mandando. Ele está mandando aqui. A palavra dele que a gente deve fazer. Né? Então aqui, se a palavra de Deus é boa o suficiente para nos salvar,
ela é boa o suficiente para tudo mais em nossas vidas. Porque tudo que a gente fizer, a gente for fazendo de acordo com o que Deus queira, colocando Deus na frente, vai ser importantíssimo para todos nós. Não é? Então, muitas pessoas, inclusive algumas que se dizem crentes, dizem que creem na Bíblia, dizem que creem na Bíblia, mas na realidade não creem. Por quê? Porque crer faz parte da fé. Então, fazendo parte da fé, de acordo com Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1, diz o quê? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, se a gente tem fé, a gente confia, a gente vai alcançar aquilo, então a gente vai colocar fé naquilo e vai conseguir. A gente não está vendo aquilo, mas é um firme fundamento. É um fundamento alicerçado. Que a gente vai conseguir. Então, naquilo que a gente espera. E também é a prova das coisas que não se vêem. A gente viu Deus? Não, pessoalmente não. A gente sabe que ele existe. A gente viu o céu, sabe como é o céu? Não. E é inescrutável. A gente não tem como explicar. Ele fala, não tem como dizer, nem calcular como é lá no céu. Né? A gente vai alcançar isso quando a gente chegar lá. Então a gente vai pela fé. A gente está esperando esse momento de conhecer. A gente tem que fazer o quê? Colocando obras aqui na terra, edificando aquilo que a gente vai ter no céu. Né? Agora a gente vai ter coisas que não vão se acabar nunca. Né? Então, a prova das coisas que não se vê. Então, você escuta a palavra de Deus, memorizando o seu raciocínio. Aí você faz o quê? Você vai crescendo aqueles conhecimentos. Vai gravando na sua mente. Então, depois você passa a crer naquilo que é a palavra de Deus dentro do coração. E depois você vai confiar, acreditar, praticar, fazer aquilo que agrada a Deus. É por isso que a gente tem um aprendizado aqui. E aqui, na verdade, é uma instituição que ensina o caminho em que a gente deve seguir, de acordo com a palavra de Deus. Então, Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Essa fé aqui que Tiago escreveu não é a fé para a salvação. Ele está falando aqui de fé de salvação. É fé em fazer coisas, acreditando que a gente vai ter bons resultados com aquilo que a gente está praticando aqui na Terra. Né? Então a fé sem as obras ela é morta. Então a gente tem fé que vai acontecer. A gente tem fé. Se uma pessoa pede uma ajuda a gente tem fé que alguém vai ajudar essa pessoa. Mas se essa pessoa pede ajuda a gente tem como ajudá-la, então a gente tem que, no lugar da fé, a gente faz a obra, para que Deus veja na pessoa que você realmente tem fé. Está fazendo as coisas que Deus quer que você faça. Então a fé sem as obras, ela é morta, porque se a pessoa diz, eu tenho fé que você vai ser ajudado lá na frente, mas não faz alguma coisa por aquela pessoa agora, então essa fé é morta. Não é a fé de salvação. A salvação é você ouvir, entender, acreditar e querer. É tudo, então não precisa de obra nenhuma. Mas a fé aqui na terra, para as coisas acontecerem, é necessário que a gente haja, a gente faça aquilo. Né? Então a gente viu 2 pontos. A gente viu que é necessário que haja quem pregue, para ser realizada a palavra de Deus. É necessário que haja quem pregue. A gente vai aprender, para depois repassar os conhecimentos que a gente teve. Não importa se vai ser muito, se vai ser pouco que a gente vai falar. Não posso dizer que fale de Deus, fale de Jesus Cristo. Fale que você é uma pessoa que recebeu Jesus como seu Salvador. E dando um bom exemplo, dando um bom testemunho é importante. Demais, para que agrade ao nosso Deus. Né? Então nós vimos o primeiro ponto que é necessário que haja quem pregue. E depois nós vimos que é necessário que haja a palavra de Deus. Esta pregação é necessário que seja a palavra de Deus. E para finalizar, nós vamos ver agora o terceiro ponto, que é necessário que haja resultado. Não é? Se a gente quer construir uma casa, a gente vai fazer o que primeiro? O alicerce. Vai fazer aquela parte de tijolo que chama sapato. Depois vai subir as alvenarias e dividir os compartimentos, tudinho, fazer de acordo com o projeto que a pessoa teve.
Então vai crescendo aos poucos. Então vai fazer, não é de uma vez só que vai fazer, para chegar, não vai cobrir primeiro para fazer da parte de baixo. Você necessário que faça de baixo, aos pouquinhos. Então vai construir. Para construir é necessário fazer de baixo. Para levar a palavra de Deus também é necessário que faça de baixo. Então, vá aprendendo, a gente vem aprender, porque é uma instituição que ensina. Se puder reforçar em casa é melhor, porque lendo em casa, principalmente gravando alguns versículos que são falados aqui, são pronunciados aqui na pregação, é bom porque chega em casa você vai analisar e vai ficar mais fácil de lembrar a mensagem que eu vi. Não é? Então vamos para o terceiro ponto. Nós vimos que haja quem pregue, que seja a palavra de Deus, e agora para finalizar é necessário que haja resultado. Então você quer ver? Tem resultado daquilo que você está buscando, então é necessário que enfrente, encare aquilo que vai ser necessário ser feito. Então agora, o versículo 13 que a gente leu aqui, a parte dele, nós lemos a parte C agora há pouco, que é: a receber não como palavras de homens, mas segundo ela, na verdade, como palavra de Deus. E a parte D diz: como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então aqui, se a palavra é de Deus e a recebemos como tal, então teremos resultado. O resultado que tem cada pessoa salva é que não vai para o inferno. Já tem um resultado importantíssimo, né? Não vai para o inferno, vai para o céu. Já tem um resultado bom, porque ouviu a palavra, entendeu, acreditou e quis. Então, se a palavra é de Deus e a recebemos como tal, então teremos resultado. Então, se a gente faz essas duas partes aqui, a gente vai chegar na terceira automaticamente. Porque aqui diz que a palavra opera, em português quer dizer energia. Opera. Uma pessoa não se desloca de um lugar para outro se não tiver energia no seu corpo. Ela tem energia suficiente para se levantar, andar, fazer as coisas e tudo mais. Energia. E o resultado que a gente vai ter bom é que está em Provérbios, capítulo 11, versículo 13, é um versículo muito conhecido. Provérbios 11, 30. 11:30 diz: o fruto do justo é a árvore de vida. O fruto do justo é a árvore de vida. E o que ganha almas é sábio. Então, observe que se a pessoa... Jesus é a árvore. A gente faz parte da ramificação. Ramos, somos nós. Então, se o ramo produz bom fruto, ele é a árvore de vida. Se ele faz o que Jesus fez quando veio do céu, a principal coisa que Jesus fez quando esteve aqui na terra, qual foi? Foi morrer numa cruz? Não. Foi ensinar as pessoas a palavra de Deus? Quase. Mas o principal foi ele vir se apresentar ao mundo que ele é filho de Deus e que ele quer salvar todo ser humano que ele quiser como seu único e suficiente salvador. Então a missão principal de Jesus aqui na terra foi salvar a humanidade. Agora, depois da salvação, a gente deve ter um aprendizado, um bom aprendizado. Depois de um bom aprendizado, a gente vai repassar aquele bom aprendizado que a gente teve. Levar o conhecimento de outras pessoas. Então aqui, com a palavra de Deus, a qual também opera em nós, né? Então a palavra de Deus, recebida como tal, nos energiza. Vamos dar um exemplo muito fácil aqui, minha gente. Todo mundo tem conhecimento desse exemplo. Vamos dizer que você precisa, à noite, fazer um serviço ali onde tem aquele pé de cana, que talvez não tenha energia ali. Aí você quer que tenha iluminação lá, para fazer esse trabalho. Não é? Estamos já terminando, minha gente. Estamos no último parte já. Então, você quer fazer um trabalho lá, onde está escuro. Aí você prepara uma extensão. Uma extensão de 10, 15 metros, de acordo com a distância. Aí você coloca aquela extensão, coloca um publi no lado do fio, dois, coloca um publi macho e coloca uma lâmpada lá no final daquele local. Instala, vai até lá. Aí você continua escuro. Continua escuro. O que eu devo fazer? Faltou uma coisa importante, que é colocar o plugue na tomada. Quando você coloca o plugue na tomada, a lâmpada automaticamente acende.
Por que foi que ela acendeu? Porque ela foi energizada. A energia passou aquele ponto. Então, a gente pode ser energizado pela palavra de Deus. A gente é energizado, vai nos alimentando. A gente se alimenta fisicamente com o nosso alimento dia a dia, né? E água, e espiritualmente com a palavra de Deus. A gente não vai ser alimentado espiritualmente com palavras de homens. Então, o principal é ser alimentado com a palavra de Deus. Claro que precisamos de nosso alimento, cada dia alimentado na terra, para a gente ter a disposição para trabalhar na obra de Deus. Então, o poder e energia para mudar nossas vidas e as vidas e almas de outras pessoas está aqui, na Bíblia. Ela contém toda a energia que precisamos. Aquela lâmpada foi acesa com a energia que vem da distribuidora de energia para a gente. Então, transmitiu aquela energia. Então, a gente recebendo essa energia que vem da Bíblia Sagrada, de Deus, o Espírito Santo que habita em nós, que no dia que a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele tocou no nosso espírito que estava morto. E esse espírito foi vivificado e passou a estar sentado em lugares celestiais. E esse espírito que é de Deus, o Espírito Santo, ele habita em nós. Então ele energiza a gente se interessa, ele vai energizar, vai encorajar, vai fazer com que a gente tenha disposição para realizar aquilo que Deus quer que façamos. Né? Então, aqui, estamos concluindo, em Hebreus, minha gente, vejam o quanto a palavra de Deus é forte. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é eficiente. Ela é capaz de fazer, de realizar as coisas. A gente querendo, a gente lutando, faz. Porque ela é viva e eficaz. Aí continua. E mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Ele é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Se uma espada de dois gumes é muito penetrante, imagine a palavra de Deus. É mais, está dizendo aqui que é mais, né? E mais penetrante do que a espada de dois gumes. Agora vejam bem, minha gente, meus irmãos. Esse versículo aqui, esse versículo 12, do capítulo 4 de Hebreus, ele é pequeno, mas ao mesmo tempo ele é amplo. Muito grande. E dinâmico. Ele se refere a gente, o corpo físico. Ele se refere à nossa alma, que está presente em nosso ser, que a gente está vendo porque a alma está presente. E ele também se refere ao espírito da gente. Esse espírito que estava morto, uma coisa morta, não faz nada, né? Não tem poder. Então o espírito da gente foi vivificado. Então ele fala também sobre o espírito. Observe, vamos começar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso já vimos, né? Ela é viva e eficaz, é capaz. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Aí continua. E penetra até a divisão da alma. Ela penetra até a divisão da alma. A alma está em nosso ser, né? A gente está vivo porque a alma está em a gente. Se a alma sair do nosso ser, o nosso corpo vai cair inerte. É que a gente morreu. Né? Então, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Observe que esse espírito aqui é com E minúsculo. Então é o espírito que foi vivificado, que é o espírito nosso. Porque a gente, para ser completo para com Deus, para a gente ser perfeito para com Deus, a gente tem que ter corpo e alma e o espírito vivificado. Então a gente que é salvo, a gente teve o espírito vivificado. Ele está sentado em lugares celestiais. De acordo com Efésios capítulo 2, versículo 6. Né? Ressuscitou com Cristo. Então o espírito que está morto, ele ressuscitou com Cristo. Está sentado em lugares celestiais. Então, e penetra até a divisão da alma e do espírito. E das juntas. Aí já se refere ao nosso corpo físico. A palavra de Deus se refere aqui, ó. E das juntas e medulas. Medulas é o quê? Essa parte que fica por dentro do osso. É conhecida como tutano. É a medula. Né?
e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, esse versículo aqui ele é incrível, não é? Muito profundo. Então, ele se refere às 3 partes do nosso ser. Importantíssimo. O nosso corpo, juntas, medulas, pensamentos, coração. Então, é importante que a gente utilize todos esses órgãos e fazer com que o nosso organismo, todo que é o nosso ser, faça a coisa que agrada a Deus. Então, a palavra eficaz em português quer dizer opera. Eficaz, opera. Né? A mesma em 1 Tessalonicenses 2,13, que a gente viu agora. Se está na Bíblia, então vamos receber a palavra e aplicá-la e obedecê-la. E aí, é aí que está o poder, a energia de Deus na obediência. É isso? Então, é a única força, poder ou energia que é capaz de tirar pessoas de um destino infernal. Pessoas que estão indo, perdição eterna. A gente pode interceder. Porque Jesus Cristo é nosso intercessor para com Deus, Deus Pai. Então, a gente aqui na terra é intercessor de Cristo, para levarmos almas a Cristo. Então, a gente tem esse poder. A gente tem condições de levar almas a Cristo. Da forma que Deus Filho, Jesus Cristo, tem poder de levar almas ao Deus Pai, levar nossos pensamentos, nossas orações a Deus Pai. Então, a gente tem poder também de levar almas a Cristo. Nós somos intercessor para isso. Deus dá esse poder a gente através da pregação da palavra dele. Né? Então, o energia que é capaz de tirar pessoas de um destino infernal pelo poder do Evangelho de Jesus. Né? Então, aqui nós vamos ver agora um resumo rapidinho, tudo que a gente viu até agora. Tá? Então, quem vai divulgar o Evangelho de Jesus? Quem é que vai divulgar? Nós que vamos divulgar. Então, Deus deu esse poder a gente, Deus nos capacita e Deus encoraja para que a gente faça esse trabalho importantíssimo. É que vai levar o Evangelho? Nós. Empregue, né? E quais os pés e boca que Deus tem, se não nós? Hoje, Deus não usa mais os anjos para pregar aqui na terra. Deus não usa mais os profetas. Trazer a palavra de Deus, o recado de Deus às pessoas. Deus está usando sim, Jesus através da palavra, mas Jesus Cristo pessoalmente ele não está aqui na terra para ensinar as pessoas, ele está espiritualmente, né? Ele disse: onde tiverem 2 ou 3, reunidos em meu nome, aí estou no meu deles. De acordo com Mateus 18, 20. Deus não está usando anjos, não está usando profetas, não está usando Jesus Cristo diretamente como ele veio, como ser humano. Deus não está usando apóstolos também, não está usando apóstolos. Os apóstolos já foram limitados na Bíblia. Mas Deus está usando um ser, a gente. Ele está usando agora o ser humano para fazer o trabalho que os anjos fizeram, os profetas, Jesus Cristo, os apóstolos. Deus está usando agora a gente como sacerdotes de Cristo. É importante que a gente faça, Deus usa a gente. Então, para ser eficaz, temos que crer, e quando cremos, nós vamos. Né? Quando a gente crê, se a gente crê, a gente vai, porque sabe que vai obter resultado.